Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 02, dia 7 de janeiro de 2026. Que aqueles que recebem mais golpes de sinal do que outros não são, portanto, nem devem ser considerados maiores pecadores do que outros. O Senhor poupa alguns como grandes pecadores, como ele pune de forma notável. Eu lhes digo, não. Razões desta dispensação da providência. Por causa do poder soberano e domínio absoluto de Deus, que ele fará com que o mundo entenda. Mateus 20, 15. Não é lícito para mim fazer o que quero com os meus. Assim, nosso Senhor explica a dispensação do homem nascer cego. João 9, 3. Todos os homens têm isso neles, ao redor deles, o que pode torná-lo sujeito aos golpes mais pesados que qualquer um dos filhos dos homens encontre. E, portanto, o que quer que alguém sofra, o Senhor não lhes faz mal, pois os pune menos do que sua iniquidade merece. Mas entre muitos a quem justiça pode atingir, a soberania escolhe alguns e os faz sofrer. E quem pode dizer o que você faz? 2. Porque estamos agora sob a dispensação mista da providência, não o puro, reservado para outro mundo, quando todos os homens serão colocados em seu estado inalterável. Agora, para isso, é muito agradável que Deus puna sinalizamente alguns de uma sociedade, enquanto outros, como culpados, escapam, para que o todo possa, quando a vir, Salmo 101, cantar de misericórdia e julgamento também. E assim a dispensação de diversas cores é mantida no mundo, como uma demonstração da multiforme sabedoria de Deus. 3. Porque a misericórdia de Deus para com alguns é ampliada por sua severidade para com outros. Como o preto definido pelo branco faz com que o branco pareça melhor, assim a severidade de Deus contra alguns pode ser um espelho para outros, onde eles podem ver o quanto estão obrigados à graça e misericórdia gratuitas. Romanos 11, 22. Os homens nunca são mais justos em valorizar a saúde em si mesmos do que quando veem outros jogados em leitos doentes, nem valorizar o exercício dos sentidos e da razão e outras misericórdias do que quando veem que visões miseráveis e lamentáveis são os que são privados delas. E isso deve tornar as pessoas pacientes e agradecidas sobre os golpes da mão do Senhor, porque se ele tirar uma misericórdia, saúde, por exemplo, ou talvez um membro ou membro de seu corpo sendo tirado, pode ser mais útil para ele do que quando a tinham, na medida em que servirá para magnificar a misericórdia de Deus para outros que veem e notam a mão do Senhor. Veja Mateus 21, 3. 4. Porque em golpes muito sinalizados, misericórdias muito sinalizadas podem ser embrulhadas. Assim foi no caso de José. Havia uma bênção muito singular sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Os problemas de Jó foram apenas uma hora escura antes de um dia muito glorioso. A parada que Jacó teve em sua coxa foi mais excelente como um distintivo de sua luta com o anjo do que a comitiva de Esaú de 400 homens. 5. Por último, porque esta dispensação é de alguma forma necessária para nos confirmar na crença do julgamento do grande dia.
Deus pune alguns notavelmente para que o mundo veja que existe um Deus que julga na terra. Ele não pune a todos, para que os homens possam ter certeza de que há um julgamento por vir. Se ninguém fosse punido aqui, o mundo melhoraria isso para o ateísmo. Se todos fossem punidos, seria melhorado a saducismo. Então aprenda que golpes incomuns podem acontecer àqueles que não são pecadores incomuns e, portanto, não seja precipitado em seu julgamento sobre os golpes que os outros encontram. É verdade, seja o que for que nós ou outros encontremos, é merecido nas mãos do Senhor. E quando Deus segue um pecado visto em comum com um julgamento incomum, como no caso de Corá, Datã e Abirão, não é falta de caridade julgar que aquele golpe vem para aquele pecado? Mas quando as pessoas em cuja conversa você não vê nenhum sinal de pecado se deparam com golpes de sinal, cuidado com o julgamento severo, pois no caminho da dispensação do Senhor, alguns encontrarão um golpe de sinal para alguns pecados, do qual o mundo pensaria um pouco ou nada se o conhecesse. 2. Então, adore a misericórdia de Deus para com você. Maravilhe-se com o fato de Ele tê-lo poupado. Quando você vir outro sob a mão de Deus, o que você não sente? Reconheça que o que quer que os outros encontrem, ou mesmo poderia ter sido seu destino. Se o Senhor tivesse tratado você como você merece, como a igreja fez. Lamentações 3:22. E das misericórdias do Senhor, que não somos consumidos, porque suas misericórdias não falham. Que os golpes com que se deparam são penhores de ruínas para pecadores impenitentes. Mas, a menos que vocês se arrependam, todos vocês também perecerão. As razões disso são. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por toda a instrução que o Senhor nos dá. Graças te damos hoje e sempre. Amém.